tivemos esta grande graça de escutar 2 vezes o Evangelho. Na primeira, Jesus que quer viver a Páscoa conosco. E na segunda parte, bastante longa, e só ouvimos esses Evangelhos 2 vezes no ano, que é agora e na sexta-feira da Paixão, vemos a paixão de Jesus Cristo. E é interessante entrar dentro desta dinâmica da proposta que o Evangelho traz para cada um de nós, que resumidamente é uma proposta de vida nova. Os símbolos certamente nos ajudam a compreender a festa de hoje e aquilo que nós enfrentaremos nos próximos dias. Disse durante todos os dias da Quaresma que não existe absolutamente nenhum homem no mundo que conscientemente suporta o mal e quer viver com ou no mal. Nós queremos viver sempre algo novo, uma vida nova, uma vida leve, não sei se é a palavra correta, mas uma vida feliz, uma vida para cima. E hoje nós de alguma forma fazemos isso, quando trazemos os nossos ramos aqui no Brasil, trazemos os ramos de palmeira, que encontramos também muito parecidos em Jerusalém. E aonde temos a palmeira, nós temos sinal de vida e temos sinal também de calor. E a palmeira, ela nos oferece a sombra e nos indica o lugar onde tem água fresca. A aridez da nossa vida, o fogo, por assim dizer, do pecado, a aridez dos nossos dias, reclama de cada um de nós o querer, ou suscita em nós o desidério, o desejo de termos uma sombra aonde nos acostarmos, termos água para onde bebermos. E só seremos capazes de encontrar isso se afirmarmos na nossa vida que quem nos dá quem satisfaz este desejo profundo é Jesus Cristo. E por isso nós, com os nossos ramos, nós gritamos que Ele é o nosso Rei. Ainda que tantas vezes temos que fazer as contas com a nossa debilidade, com a nossa fraqueza, com os nossos pecados. Mas o Senhor está sempre pronto a nos perdoar, está sempre pronto a nos dar uma vida nova. A outra ideia e o outro símbolo que se usa, e aqui no Brasil nós não usamos muito, são os ramos de oliveira. E na oliveira nós temos a azeitona, que é o fruto da oliveira. Quem já teve a oportunidade de comer azeitona no seu estado natural, percebeu que é a coisa muito ruim. Ela é amarga, ela deixa a boca meio assim estranha, ela não é boa. Mas a azeitona nos dá um produto muito nobre, o óleo de azeite. E o óleo de azeite, durante toda a história, sempre foi utilizado para muitas coisas. Para deixar as velas acesas, foi utilizado como estilo um gelol, como uma pomada para as dores, para as luxações, utilizado para refrescar o corpo, utilizado por aqueles que combatiam também, colocando o óleo no corpo. A ciência hoje entende que o óleo de azeite, o azeite de oliva, ele é bom para o coração, ou seja, nos ajuda a viver mais longamente, diminui o colesterol, portanto é algo bom. Mas para ele chegar aonde ele chegou, ou seja, se tornar azeite, ele precisa ser triturado. E Jesus Cristo se oferece como o sacrifício, aquele que é triturado. Mas Jesus é triturado não somente por uma questão, tem que ter muito cuidado para dizer isso. Jesus Cristo é torturado e é triturado por causa dos nossos pecados, por causa do nosso amargor, por causa daquilo que não faz bem, aquilo que deixa a boca estranha. E nós somos chamados a ser também triturados com Cristo,
para que possamos viver uma vida completamente nova e tirar de dentro de nós aquilo que é nobre, aquilo que é capaz de deixar uma luz acesa que nós receberemos na noite de Páscoa, de dar uma vida que possa ser sempre saudável e longeva, uma vida longa. E para isso nós entramos com Cristo dentro desta ideia, mais do que uma ideia, dentro deste fato de dar a vida por Ele. Repito o que disse muitas vezes: somos convidados a colocar na cruz aquilo que ainda falta à cruz, como disse São Paulo, que são os nossos pecados. E por isso não podemos viver a Semana Santa como uma semana qualquer. Nós somos chamados a nos colocar completamente dentro dela, através dos símbolos que nós trouxemos, que indicam esta ideia de uma vida nova e que, portanto, reclama de nós a capacidade de deixar de lado aquilo que não nos constitui como pessoas, que é o fato dos nossos pecados, e deixando os nossos pecados em Cristo, colocando os nossos pecados na cruz de Cristo, passaremos a viver esta vida nova que Ele nos propõe. Mas é necessário ter a coragem de estar diante de Cristo, e termino com esta última ideia, e de quebrar aquilo que dentro de nós está fechado por causa do nosso pecado. Nós ouvimos no início do Evangelho da Paixão que a mulher tinha o perfume em vasos de alabastro, portanto, aquilo que ela tinha de precioso estava fechado dentro de um vaso, e vaso em geral é feito de terra. Podemos comparar o vaso como nós, e cada um de nós temos um perfume dentro, e que estará sempre fechado se nós não quebrarmos o nosso vaso diante de Deus, diante de Cristo. E se deixamos nos quebrar diante de Jesus Cristo, este perfume que está, por assim dizer, fechado em nós, toma lugar onde estamos e passa a perfumar o nosso ambiente e a tocar o sentido das pessoas, para que possamos, com o Evangelho, demonstrar que aquilo que salva o mundo é Cristo e não nós. Os nossos vasos, a nossa vida quebrada na mão do Senhor, é capaz de fornecer um perfume muito profundo. E este perfume, tocando os sentidos dos nossos irmãos, nos dá a capacidade de dizer a todos que é possível viver a profundidade de uma vida nova. E agora insistiremos sobre esta vida nova. Portanto, não temos que ter medo de, diante de Cristo, quebrar-nos, sermos triturados. E deste modo, partindo do fato que nós não queremos o mal e não queremos aridez, mas queremos uma vida, queremos uma sombra e uma água fresca, nós sabemos que encontramos em Jesus. Saber que nós queremos viver para sempre e queremos viver de modo saudável, saudável não no ponto de vista biológico, mas saudável do ponto de vista de estar longe dos pecados, nós deixamos ser triturados com Cristo, para que do amargor da nossa vida, dos nossos pecados, possa surgir algo novo, que é o homem e a mulher nova segundo o Senhor. E por fim, deixar-nos quebrar diante de Cristo, para que aquilo que nós somos chamados a ser, possa ser sentido e percebido por aqueles que estão ao nosso redor. E perceber o que está ao nosso redor significa perceber a salvação a qual cada um de nós somos chamados e somos chamados a viver. E por isso esta Semana Santa não é somente um aglomerado de ritos que nós vivemos. Aquilo que disse no começo é uma verdade. Não são 2000 anos que nos separam dos acontecimentos, mas nos unem profundamente a este acontecimento. E o nosso coração, ele é chamado a entrar nesta sintonia com o Senhor, reconhecendo, não pelas nossas forças, mas pelo dom de Cristo que se dá a nós. Reconhecendo nele aquilo ao qual nós somos chamados, seguindo-o, agora, da vida oferta dele por nós, nós podemos oferecer também a nossa vida. Portanto, meus irmãos e irmãs, nesta Semana Santa,
esperamos que cada um de nós possamos trilhar este caminho com o Senhor, viver a vida nova que Ele nos propõe, que possamos não desviar o nosso olhar de Cristo, ainda que a paixão seja algo duro, ainda que seja algo horripilante, nós olhamos para Cristo, porque mais horripilante, mais duro é sempre o nosso pecado que nos destrói, que levou Cristo para a cruz. Mas Cristo na cruz nos dá a possibilidade de uma vida nova. Portanto, confiantes e olhando fixamente para o Senhor, olhando para a cruz de Cristo, possamos caminhar nesses dias para chegarmos às alegrias da vida nova que celebraremos na Páscoa. Que Maria Santíssima nos ajude, que assim seja. Amém.